porque o Tribunal Misto do Rio de Janeiro já tem votos suficientes para tirar o Wilson Witzel em definitivo do governo do estado do Rio de Janeiro. Ainda será decidido por quantos anos ele perde os direitos políticos. O colegiado é composto por 5 desembargadores e 5 deputados estaduais, sendo que 7 deles já votaram a favor do impeachment. Witzel é acusado em participação de esquemas de desvios na saúde, incluindo fraudes e superfaturamento em contratos emergenciais. O relator do processo, o deputado estadual Valdec Carneiro, do PT, votou pela condenação do governador afastado, cuja a pena é o impeachment. O parlamentar considerou Witzel culpado em todas as acusações que foram feitas. Agora à tarde, no Twitter, o governador afastado do Rio de Janeiro criticou a decisão do deputado Valdec Carneiro. Vou abrir aspas para o Wilson Witzel. O deputado Valdec legitima o discurso de Bolsonaro. Impressionante. Ou seja, repete o que o governo federal tenta emplacar na CPI da Covid-19 no Senado, que os governadores e prefeitos são responsáveis pelas 400 mil mortes. Deputado, o senhor vai disputar a reeleição no partido de Bolsonaro? Fecho aspas. Está aí a fala do agora ex-governador Wilson Witzel. Eu quero saber de vocês o seguinte, nós perguntamos para a nossa audiência hoje se é justa ou não essa ação que o ex-governador do estado do Rio de Janeiro está sofrendo. Eu quero que vocês respondam. Amanda, é justo ou não é? Oi, Paulo, boa tarde a todos. Tudo leva a crer que sim, né? O Witzel é um expoente da nova política que ficou menos de 2 anos no poder até ser afastado. Não deixa de ser um recado eloquente sobre os riscos de se eleger alguém que a gente não conhece, que é novato na política e se apresenta como salvador da pátria. Vamos tentar entender um pouquinho a história do Witzel. Ele cometeu 2 pecados capitais: a corrupção, como a gente já sabe, e a traição política. Então, vamos começar pela traição política. O Wilson Witzel foi eleito em 2018, na esteira da onda bolsonarista, com apoio do presidente Bolsonaro, principalmente do Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, venceu Eduardo Paes no segundo turno, uma vitória eloquente. Ele saiu do anonimato de 1% das intenções de voto para a vitória. E pouco depois de assumir, ele já começou a ter aqueles planos mirabolantes, megalomaníacos de assumir, de disputar a presidência da República. Foi aí que ele rompeu com a família presidencial, mas fracassou em construir uma base política para chamar de sua. E aí ele passou a ser alvo dos bolsonaristas. E o Rio de Janeiro, obviamente, né, estado altamente endividado, parte daquele plano de recuperação fiscal, do regime de recuperação fiscal, precisa muito do apoio da União para fechar as contas. O segundo maior pecado de Witzel foi a corrupção, e por isso ele foi afastado do cargo, primeiro monocraticamente pelo ministro do STJ, Benedito Gonçalves, depois ele se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça, então ele responde a processo também nessa instância, e isso não é propriamente uma novidade no Rio de Janeiro. Se a gente contabilizar, são 5 ex-governadores fluminenses que já foram presos: Antony Rosinha Garotinho, Moreira Franco, Pezão e Sérgio Cabral, e agora o Wilson Witzel afastado, que também corre o risco de ser preso depois desse processo. Nesse impeachment em particular, são 2 atos analisados que podem configurar crime de responsabilidade, como a gente já viu, tem esse placar elástico, né, 7-0 contra o Witzel. Primeiro, a contratação da Organização de Saúde IABAS para gerir os hospitais de campanha durante a pandemia. Dos 7 hospitais contratados, apenas 2 foram implantados, e o outro foi a requalificação da empresa Unir, que havia sido desqualificada também por desvios, supostos desvios de recursos públicos, e foi requalificada pelo Wilson Witzel, né? Então, e essa acusação também afirma que havia uma caixinha de propina que somava mais de 50 milhões de reais, e o Wilson Witzel era um dos beneficiários. Enfim, Cláudio Castro, governador em exercício, deve ser empossado amanhã. Ele acabou de participar, a gente vai falar daqui a pouco, do leilão da SEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, que foi um sucesso, e ele teve uma conduta mais inteligente, aproximou-se da família presidencial e do governo federal. O Rio de Janeiro não é para amadores. Ô Serrão, você como um bom carioca, né? Você Sim. É carioca, flamenguista. Eu quero saber de você o seguinte: o que acontece na política do Rio de Janeiro? Pois é, eu sou de Niterói, aquela cidade que Stanislau Ponte Preta disse que o urubu voa de costas. E Niterói, interior do estado do Rio, sempre teve uma grande influência na política do Rio de Janeiro. E hoje essa política, há muito tempo essa política no Rio de Janeiro, há umas 2 décadas,
ela vem produzindo catástrofes eleitorais. Tem elegido gente que ou se mostra incapaz ou é capaz apenas de governar em cima da corrupção. O governo Sérgio Cabral foi um exemplo assustador disso. E esperava-se que com a eleição de Wilson Witzel fosse retomada a honestidade na gestão pública. Afinal, quem tinha sido eleito era um ex-juiz federal. E não foi isso que aconteceu. Mais uma vez prevaleceu aquele princípio, que a gente sempre chama atenção aqui, de que a estrutura do crime institucionalizado é quem manda na parada. É o verdadeiro inimigo da nação. A associação entre bandidos de toda espécie e a classe política, junto com o estamento burocrático dos poderes executivo, legislativo e judiciário, formando o crime organizado. Rio de Janeiro é a expressão máxima disso. Desgovernança absoluta, governança corporativa nenhuma, só se for a do crime organizado. Então, lá no Rio, mais uma vez, é preciso que a população acorde que na próxima eleição não pode eleger de novo um outsider, alguém que vem do nada, que você acha que vai ser salvador da pátria, quando esse Sassamutema realmente não existe. É preciso criar um critério, estabelecer novos critérios para que a governabilidade e a honestidade possam ser princípios que governem o Estado do Rio de Janeiro, que tem um potencial maravilhoso, devia ser um Estado que deveria viver apenas da indústria do turismo, não precisava de mais nada. Só que lá tem o quê? Excesso de crime, excesso de facção criminosa. Um relatório agora recente da Universidade Federal Fluminense aponta que só a cidade do Rio de Janeiro, quase 70% da área do município do Rio de Janeiro é dominado hoje pelas chamadas milícias e, junto com elas, o confronto direto com facções criminosas. Então, é insustentável viver num lugar que está dominado totalmente por estruturas criminosas. Muito bem, nós temos um outro carioca aqui na nossa bancada, se eu não estou enganado. Constantino, você é do Rio, né, cara? Conta. Ah, você também, Amanda? Não sabia. Amanda, então temos aqui um trio carioca. Falta a opinião do Constantino do que acontece na política por lá. Paulo, é triste, é muito triste. Eu vivi 38 anos da minha vida no Rio de Janeiro e um dos motivos de eu ter decidido há 6 anos atrás exatamente ir embora do Brasil era exatamente isso. Eu não aguentava mais o clima do Rio de Janeiro, um clima de estatais, de bandidagem na política e de malandragem, né? Se o Brasil cansa, o Rio cansa em dobro. O Rio é uma espécie de capital do jeitinho, da malandragem nacional. Eu escrevi até um livro sobre isso, né? Brasileiro é otário? Uma pergunta para ser um pouquinho mais discreto. Veja, o Witzel era esperado isso, era o destino merecido, né? Surfou numa onda bolsonarista por puro oportunismo, se mostrou isso aí, né? Corrupto, traidor da própria base que o apoiou, né? E é isso aí, é o Covidão, né? É o Covidão. Tem outros estados que, pelo visto, vão atrás, aliás, de outros governadores que também surfaram na onda bolsonarista e traíram também a sua base de apoio, da mesma forma, e veja os discursos que ele faz, né? Ah, você agora vai ser do partido do Bolsonaro. Quer dizer, para de atacar os governadores, né, e os prefeitos, porque o alvo tem que ser só o presidente, enquanto que os indícios concretos, as provas, as evidências, apontam todas para o tal Covidão. Então é isso que vimos no Rio, é absurdo você imaginar em desvio de recursos dessa monta no meio de uma pandemia, é realmente uma coisa, é um crime hediondo, né? E é isso aí, é o começo, né? Tem que fazer todos eles pagarem pelos seus crimes.